Fala, gente, seja muito bem-vindo nesse vídeo. Me chamo Lázaro Queiroz, fundador aqui deste canal, O Segredo do Negócio. Hoje eu quero compartilhar com você uma jornada de um barbeiro de sucesso dividido em 5 fases. Como que é do começo até o sucesso de um barbeiro aí, beleza? Vamos dividir isso aqui em 5 fases e aí você me diz em que fase dessa você está e eu vou revelar em que fase dessa eu estou. E vou também conversar com você o seguinte: qual dessas fases é a mais difícil, né? Ou seja, aquela fase em que você tem que estudar muito e aprender muito e você vai ter muitos desafios nela aí, beleza? Então, depois da vinheta, vamos pro vídeo aí pra gente descobrir essas fases aí de um barbeiro de sucesso, beleza? Vamos lá. A primeira fase, né? Qual é a primeira fase do barbeiro? Geralmente, né? Todo mundo começa desse jeito. Você faz um curso ou você aprende a cortar cabelo com alguém. Então essa é uma primeira fase, onde você vai aprender a cortar cabelo, fazer o curso e trabalhar em uma barbearia de alguém, né? Você pode até pular a fase, né? Que muitas pessoas fazem isso. Só que existe um risco de você pular a fase e você não ter o aprendizado necessário e isso te custar um pouco mais caro lá na frente, tá? Então, ou seja, você depois que a gente chegar na última fase, você vai entender o processo e vai entender que não vale a pena às vezes pular a fase, porque muitas vezes você pode ter dificuldades. Então, o que eu digo aqui nesse canal e o que eu digo para você é o seguinte: tem vontade de trilhar uma carreira de sucesso na barbearia, né? Primeiro trabalha em uma barbearia de alguém. Lá no meu início eu não fiz isso, eu já pulei essa primeira fase, tá? Eu fiz o meu curso, né? Em vez de eu ir trabalhar uma barbearia de alguém, eu já abri direto a minha barbearia. Então, ou seja, essa fase é a fase de aprendizagem, né? A fase que você aprende como que as coisas funcionam, tá? Então essa é a primeira fase aí de um barbeiro. Você faz seu curso, trabalha em uma barbearia de alguém, né, para você ganhar aprendizagem. Aí sim vai vir a segunda fase de um barbeiro, é a fase onde você abre a sua própria barbearia, né, para você trabalhar sozinho. É ali em que você vai ver as dificuldades, quanto que você realmente vai ganhar como barbeiro, quais as despesas que você tem em uma barbearia, né? Então, assim, às vezes com muito cliente, ou às vezes com pouco cliente, o desafio de trazer os clientes para a barbearia. Então, tudo ali, né, você vai entender como que funciona. Por exemplo, né, quando você às vezes não tem condição de trabalhar, você como barbeiro, você também não ganha, né? Muitas vezes quando você trabalhasse de carteira de CLT, de carteira assinada, você pegava um atestado e ficava em casa ganhando do mesmo jeito praticamente, né? Então, ou seja, como barbeiro, abrindo a sua própria barbearia, você vai sentir a necessidade ali de saber aprender como que faz a gestão do dinheiro, você vai ter que tirar dinheiro para você investir no seu negócio. Quando você trabalhava em outra barbearia de alguém, ou você estava na primeira fase ali, nada disso aconteceria, ou seja, são mundos totalmente diferentes. Então, você entender a fase em que você está, se você ainda está trabalhando em uma barbearia de alguém, você está na fase 1. Se você está trabalhando para você mesmo, mas está trabalhando sozinho, você já está na fase 2, tá? E a gente vai compartilhar aqui com você 5 fases até você alcançar aí a fase exponencial, que é a que a gente vai chegar lá, tá? Mas, ou seja, a fase 2, ela é uma fase de bastante aprendizagem. Mas, na minha modo de pensar, a fase maior que vem agora é a fase 3, é a fase onde você vai ter a maior dificuldade e é a fase onde você vai ter que estudar muito para você sair dela ou para você vencer essa fase. É igual um jogo de videogame, né? Ou seja, as fases vai aumentando, né? Vai ficando cada vez mais difícil. E qual é, né, essa fase 3? É você montar a sua equipe, é você botar pessoas para trabalhar com você. Até então você estava na fase 2, onde você tinha que lidar com toda a barbearia sozinha, onde você tinha que resolver as coisas tudo, e muitas vezes você queria sair, você tinha que deixar a barbearia fechada e tal, né? Agora é totalmente diferente. Agora você tem pessoas para você lidar, agora você tem que entender um pouco mais de marketing para você trazer cliente para sua barbearia. Agora você tem que investir em aperfeiçoamento, né? Não apenas em corte de cabelo, mas sim em como lidar com pessoas, tá? Porque essa é uma das tarefas mais difíceis aí, você aprender a lidar com pessoas, porque senão você não vai conseguir ter equipe, tá? Às vezes na fase em que você monta uma barbearia como essa aqui, uma barbearia com 4, 5 cadeiras, bacana, tal ali, ou seja, a sua dificuldade maior não vai ser lidar com dinheiro, a sua dificuldade maior não vai ser trazer clientes, mas a sua dificuldade maior vai ser motivar pessoas, entender pessoas, que é você ter aquela paciência, saber cobrar a pessoa, né? Ou seja, motivar a pessoa para não desistir. Então, muitas coisas disso é uma dificuldade tremenda que a gente vai ter. E é uma das fases que eu acho a mais difícil, tá?
Aí vem, né, você passando por essa fase, que ela é uma fase difícil, né, eu passei por ela, estou passando por ela, tá? Eu ainda não a considero como eu passei por ela, porque eu vou te explicar o que é a quarta fase agora, e aí você vai entender por que eu ainda não passei por ela. Essa quarta fase é a fase em que você vai montar uma segunda barbearia. E aí tudo muda. Por que tudo muda? Agora você tem que entender que a sua primeira barbearia, ela tem que funcionar sozinha. Porque senão você não consegue ir para a segunda barbearia, porque você não consegue estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então você tem que ter gestão de pessoas muito boa. Você tem que ter pessoas que você confia para você, né, entregar o caixa na mão dessa pessoa. Você tem que ter um processo na forma de fazer igual para quê? Para que as pessoas, todos os barbeiros tenham clientes. Então tem que ter padronização, tem que ter várias coisas, já tem que estar formado aqui para você vir para cá, para você vir para a quarta fase. É por isso que eu falo, nessa terceira fase aqui é a fase mais difícil, é a fase em que você tem que botar tudo em prática, pensando nas próximas fases para você não se acomodar nessa fase. Muita gente às vezes se acomoda nessa fase. Quantas pessoas que tem uma barbearia aí, né, padrão ali e tal, e não pula para a próxima fase de ter uma segunda barbearia. Então, ou seja, essa é uma fase difícil, porque você vai ter que abrir mão do seu trabalho no negócio, ou seja, você vai ter que sair da barbearia, você vai ter que sair do operacional. Então, por exemplo, qual é a minha maior dificuldade hoje? Né? É eu parar de trabalhar para que eu tenha tempo para poder ir atrás de outras coisas, né? Então, ou seja, se eu não fazer com que a barbearia funcione sem mim, jamais eu vou ter que ir para a segunda fase, não vou conseguir ir para a segunda fase, tá? Hoje a gente tem uma outra pequena barbearia, tá? Então eu tenho sim hoje 2 barbearias, mas eu já estou entendendo e aprendendo. Ou seja, quando você tem uma segunda barbearia, você vai ter que reaprender tudo. Ou seja, a quarta fase, que é você passar para a segunda barbearia, né? Isso é a fase de aprendizagem em que eu estou nela hoje, né? Eu tenho a minha segunda barbearia, mas ela é um padrão diferente dessa primeira, tá? Não é 2 iguaizinhas. E para mim poder ter uma ideia melhor, eu tinha que ter 2 igual, né? 2 do mesmo padrão, né? E hoje a gente tem uma barbearia mais simples, tá? Para poder funcionar ali como entrada e depois vir para cá, né? Mas, ou seja, nosso foco é multiplicar essa barbearia que a gente está aqui hoje, nesse padrão que você vê aqui, que é um padrão de porte médio, um porte de barbearia de um valor médio ali, né, entre 35, 30, 40 reais de corte de cabelo, né? Não é nem 60, nem 70, 80, que é um padrão, e nem também é uma barbearia de 20 ou 25 reais de corte de cabelo. Então, ou seja, essa é a fase em que eu estou hoje. E qual é aí a quinta fase que a gente fala que é o barbeiro ter alcançado o sucesso aí? É a fase exponencial, né? É a fase de multiplicação. Se você não sabe o que é ser exponencial, é algo que não tem fim de crescimento, é algo que cada vez se multiplica. Então, por exemplo, eu monto uma barbearia, 2 barbearias, 3 barbearias, 4 barbearias, e isso vai só se multiplicando. Então, ou seja, isso ficou exponencial, mas teve todo o trabalho de base, né? Ou seja, a gente teve que trabalhar toda a base para a gente poder conseguir pegar esse voo, conseguir pegar essa subida aí, que é a subida exponencial que todos almejam. Então, ou seja, né, fase por fase, desde quando você está trabalhando sozinho, desde quando você está abrindo a sua barbearia, até você alcançar a quinta fase, que é a fase da exponencialidade, ou ser exponencial, você conseguir crescer aí, né, de uma forma linear, de uma forma cada vez mais abrindo mais barbearia, e aí sim alcançar a sua liberdade, né? Ou seja, você fazer com que tudo funcione sem que você precise de estar trabalhando e você ficar apenas no estratégico de tudo isso, tá? Então esse é o desafio de nós aí, é o nosso sonho de alcance, né? Ou seja, aonde a gente está mirando para poder acertar, é na exponencialidade, onde a gente vai alcançar aí o sucesso pra gente, beleza? Espero ter te ajudado a entender aí a jornada de um barbeiro de sucesso. E não desiste na primeira fase, não desiste na segunda fase, não desiste na terceira fase, tá bom? Sucesso pra nós aí, beleza? Se inscreve no canal, curte esse vídeo aí, dá uma moral aí pra nós, pra gente alcançar nossos 400 inscritos, beleza? Forte abraço!